E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho aqui no The Deep Dive? Preparado? Hoje a gente vai se aventurar no Céu e o Inferno do Allan Kardec. Ih, que tema, hein? Vamos explorar como a doutrina espírita vê a vida após a morte. Já pensou como seria a vida depois daqui? Muita gente se pergunta isso, né? Pois é. Então preparem seus bloquinhos de notas que hoje a gente vai desvendar tudo. Isso aí. E olha, o céu e o inferno do Kardec é cheio de detalhes que te fazem repensar tudo sobre o além. Sem dúvida. E a estrutura do livro é bem interessante. Ele divide os capítulos explorando as condições que os espíritos podem vivenciar. Os felizes, os que sofrem e os que estão no meio do caminho. É verdade. Isso já quebra aquela ideia tradicional de céu e inferno como lugares fixos, né? Totalmente. O Kardec já descarta essa ideia logo de cara. A vida após a morte é como um espectro, uma escala de estados espirituais. Entendi. E essa escala depende das suas ações e do seu progresso moral. É tipo um reflexo da sua jornada aqui na Terra. Então quer dizer que não tem aquele julgamento final, com direito a harpa e nuvem ou fogo e enxofre. Nada disso. A gente sai daqui e continua evoluindo, carregando as consequências das nossas escolhas. Nossa, que mudança de perspectiva. E essa ideia de um contínuo da experiência humana, sem essa divisão radical de bem e mal, é o que torna a visão espírita tão fascinante. Realmente faz a gente pensar de outra forma. Mas como isso se traduz na prática? Tipo, como Kardec descreve a felicidade e o sofrimento no além. Ele usa vários exemplos e relatos reais, mostrando como tudo é consequência natural das nossas ações. Lembra da história do Joseph Bray? Ele consegue dar uma espiadinha no céu, mas não pode ficar lá por causa do peso dos arrependimentos. Que situação. Mas espera, ele não era uma boa pessoa. Era sim. Mas a questão é que a gente carrega as marcas das nossas experiências. A vida espiritual não é estática, é um eterno aprendizado. Imagina só. Você, no além, ainda remoendo aquele erro do passado. É de fazer pensar, né? Totalmente. É tipo aquele ditado. A gente colhe o que planta, mas em escala espiritual. Exato. E o lance do sofrimento no além, como Kardec descreve isso? Que essa é aquela imagem medieval de fogo e tortura. Para Kardec, sofrimento não é físico, é moral e psicológico. Tipo um peso na consciência. É a angústia de ter errado, a saudade do que não se fez, o remorso corroendo a alma. Falando em remorso, a história do Príncipe Orana ilustra bem isso, né? Um cara rico e avarento que no além via ouro por toda parte, mas não podia tocar. É verdade, e essa história nos faz pensar. O que realmente importa no final das contas? Se apegar a bens materiais, pode acabar se tornando um fardo enorme lá na frente. Deu até um aperto no peito aqui. E essa parte de que o corpo físico, mesmo depois da morte, pode continuar a influenciar o espírito. Achei super intrigante. Pois é. O Kardec explica que o perispírito, que é tipo um corpo energético que envolve o espírito, mantém uma ligação com o corpo físico por um tempo. Imagina. Aí você desencarna, mas ainda sente os ecos das dores e das limitações físicas. É como se o corpo virasse um obstáculo na sua jornada espiritual. Nossa, quanta informação. Mas e aí, tem jeito de se preparar para uma transição mais suave? Claro que tem. E é justamente aí que entra a ideia de redenção e os caminhos para a felicidade no além, que a gente vai explorar mais para frente. Tô curioso para saber mais. E o Kardec, com seu jeitinho detalhista, dá vários exemplos de espíritos que, mesmo errando, conseguiram encontrar paz. Me veio à mente o caso do Pascalovitch. Ah, sim. O Pascal sofria horrores no além, mas se agarrou à prece e buscou orientação espiritual. Imagina só. Você, em desespero, encontra na fé um alívio, um caminho para se reerguer. Acho isso lindo. É realmente tocante. E a prece, tanto para quem está aqui quanto para quem já partiu, é central na obra do Kardec, né? Com certeza. A prece sincera, com boas intenções, funciona como um canal de comunicação entre os dois mundos, aliviando o sofrimento e auxiliando na reforma moral do espírito. Então, tipo, rezar pelos nossos entes queridos que já se foram, realmente pode fazer a diferença para eles. Sem dúvida. E não só rezar, mas também agir com bondade e compaixão, construir um legado positivo aqui na Terra. Lembra da viúva Fulon? Uma pessoa tão bondosa que, mesmo no além, continua a ajudar os outros. A história dela mostra que a bondade transcende a vida material. Me faz pensar, qual o impacto que eu quero ter na vida das pessoas? Qual legado vou deixar? Essa é a questão. E o céu e o inferno te convidam a refletir sobre isso. Mas o Kardec vai além. Ele se aprofunda em temas delicados como o suicídio, por exemplo. Verdade. Me lembro do caso do François Simon Louvet, que tirou a própria vida e enfrentou um sofrimento imenso no plano espiritual. Deve ser aterrorizante se arrepender de algo que não tem como voltar atrás. Exatamente. É uma das mensagens mais fortes do livro. O suicídio não é solução para os problemas.
Ele só intensifica o sofrimento e atrasa o progresso da alma. E a reencarnação também entra em cena, né? A história de Zumeni, que reencarnou várias vezes carregando o peso dos erros do passado, é de partir o coração. E mostra como a reencarnação é uma chance de aprender e evoluir. É como se a vida fosse um jogo e a gente pudesse jogar de novo, corrigindo as jogadas erradas. Mas e aí o que acontece com quem erra muito? Fica preso nesse ciclo para sempre. Calma, a gente vai desvendar tudo isso. E muito mais na segunda parte do nosso mergulho em O Céu e o Inferno. Preparados para continuar nossa viagem por O Céu e o Inferno. Com certeza. Na última parte, a gente viu como a vida após a morte é um reflexo das nossas ações aqui na Terra, né? Isso. Agora vamos mergulhar nos diferentes tipos de espíritos que o Kardec descreve. Interessante. Temos os espíritos felizes, aqueles que atingiram um nível de sabedoria e moral elevadíssimo, vivendo a plenitude no plano espiritual. Tipo os top 10 da evolução moral. Aqueles que passaram de ano com honras. Exatamente. Eles irradiam amor e compaixão, atuam como guias para os espíritos menos evoluídos, inspirando a gente a seguir o caminho do bem. Mas não pense que a felicidade deles é tipo um marasmo, uma contemplação eterna. A vida espiritual é dinâmica, com missões e propósitos. Então eles continuam evoluindo e trabalhando, mesmo depois da morte. Qual a fonte da felicidade deles, então? A felicidade deles vem da consciência tranquila, da ausência de culpa, da certeza de que estão contribuindo para a harmonia do universo. É como se eles tivessem encontrado o verdadeiro sentido da vida, dedicado ao amor e à sabedoria. E no meio do caminho temos os espíritos em condições medianas, ainda em processo de evolução. Seriam aqueles que ainda estão em obras, lapidando a moral, mas longe de serem perfeitos. Perfeito. Eles reconhecem os erros, se esforçam para melhorar, mas ainda carregam alguns apegos e imperfeições. Experimentam momentos de paz, mas também passam por provações. É como se estivessem num eterno processo de aprendizado. E o Kardec traz vários exemplos desses espíritos em transição, né? Tipo o Marquês de Saint-Pô, que em vida era cheio da grana e status, mas no Amém se dedicou a ajudar os outros. Ele percebeu que as coisas que realmente importam são as boas ações. O amor ao próximo é uma lição pra gente. Não importa o que você tem, mas o que você faz com o que você tem. E os espíritos sofredores? Aqueles que erraram feio aqui na Terra, como ficam? O Kardec deixa claro que o sofrimento não é uma punição divina, mas a consequência natural das más ações. É o remorso, a angústia, o peso de ter trilhado o caminho errado, mas, e isso é importante, o sofrimento não é eterno. Ufa! Então existe uma luz no fim do túnel para esses espíritos. Como eles podem se libertar desse sofrimento? A misericórdia divina está sempre presente, oferecendo chances de progresso para todos. O sofrimento serve como um chamado para o arrependimento e a mudança. A prece, a compaixão e a ajuda de espíritos mais evoluídos são fundamentais para a redenção. É como se o sofrimento fosse um professor severo, mas que no fundo quer te ver aprender a lição e seguir em frente. Mas o Kardec vai além da experiência individual, ele descreve a organização do mundo espiritual com hierarquias e missões, não é? Sim, e isso é fascinante. Ele fala da existência de espíritos superiores, verdadeiros guias da humanidade, orientando a gente na jornada evolutiva. Seriam como anjos da guarda em escala cósmica, dedicados ao bem e ao progresso da humanidade. É de arrepiar saber que existem seres de luz trabalhando para nos ajudar a evoluir. Mas e a influência dos espíritos em nós, encarnados? Como isso funciona? O Kardec explica que os espíritos, bons ou maus, podem sim influenciar nossos pensamentos e ações. Por isso é tão importante cultivar pensamentos positivos e buscar proteção espiritual. É como se a gente estivesse num oceano de energias e a forma como navegamos nesse oceano depende das nossas escolhas. Então a gente precisa ficar esperto, blindar a mente contra as más influências. Mas como fazer isso na prática? A prece, a vigilância e o estudo da doutrina espírita são ferramentas poderosas para fortalecer nossa conexão com o bem e nos proteger do mal. É como se a gente construísse um escudo protetor para afastar as energias negativas. E como podemos nos preparar, já que na Terra, para uma transição mais tranquila para o plano espiritual? Tem alguma dica infalível? O Kardec é bem claro. A reforma íntima, a prática do bem, o amor ao próximo e a busca pela elevação moral e espiritual são o caminho. É como se a gente estivesse construindo nossa morada eterna, tijolo por tijolo. A qualidade dos materiais, nossas ações, pensamentos e sentimentos definem a beleza e a solidez dessa morada. Caramba, que metáfora poderosa. Então a vida terrena é tipo um estágio para a vida espiritual e a gente precisa dar o nosso melhor aqui para garantir uma boa casa lá no além. Exatamente. E o Céu e o Inferno te convida a repensar suas prioridades. O que realmente importa? Bens materiais ou um legado de amor e sabedoria?
Essa é a grande questão, né? E o Kardec, com a sabedoria dele, nos mostra que a verdadeira felicidade não está nos prazeres passageiros, mas na paz de espírito, na consciência tranquila. É uma mensagem libertadora. Ela nos tira o medo da morte e nos incentiva a viver com mais propósito e significado. Mas o céu e o inferno vai além, alertando para os perigos da ignorância e da superstição. É tipo, não basta ser bonzinho, tem que ter conhecimento também. Exatamente. Kardec nos convida a questionar, a buscar o conhecimento, a construir a fé com base na razão e na experiência. O Espiritismo não é uma religião de crença cega, mas uma doutrina que nos incentiva a estudar e a refletir. É como se ele dissesse: parem de acreditar em tudo que ouvem, pesquisem, experimentem e tirem suas próprias conclusões. E essa postura crítica nos liberta do medo e da manipulação, nos levando a uma vida mais consciente e autêntica. E você sabe que o Kardec também explora a comunicação com os espíritos, né? Sim, ele desmistifica muitas crenças e mostra que a comunicação com o além é algo natural, que pode ser estudado pela ciência, mas também alerta para os perigos do misticismo e do charlatanismo. Totalmente. É preciso ter discernimento, estudar e buscar a verdade com seriedade para não cair em armadilhas. Mas quando bem conduzida, a comunicação com os espíritos pode enriquecer nossa vida com conhecimento e consolo. E a reencarnação também ganha destaque na obra, sendo apresentada como um processo natural de evolução. É como se a vida fosse uma escola, e cada encarnação uma nova série, com seus desafios e aprendizados, e o Kardec nos convida a encarar isso não como um fardo, mas como uma dádiva. É a chance de recomeçar, evoluir e construir um futuro melhor. Esses ensinamentos do Kardec nos dão uma nova perspectiva sobre a vida e a morte, nos impulsionando a repensar nossas atitudes e a forma como conduzimos nossa jornada. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho em O Céu e o Inferno. É isso aí. A gente explorou como a vida após a morte é uma continuação da nossa jornada aqui na Terra, influenciada pelas nossas ações. Vimos os tipos de espíritos e como a felicidade ou o sofrimento no além são reflexos do nosso progresso moral. Exatamente. Preparados para as últimas revelações dessa obra fascinante. Preparadíssimos. O Céu e o Inferno vai além de teorias. Ele traz relatos reais de espíritos, ilustrando os diferentes estados da alma após a morte. Lembra da história da Claire, que se suicidou por amor? Sim, lembro. Uma história muito triste. O Kardec descreve o sofrimento dela no plano espiritual, a angústia e a consciência de que a morte não resolve os problemas. É de partir o coração. É verdade. E essa história nos leva a questionar: será que estamos dando valor à vida? Será que estamos buscando soluções para os nossos problemas, em vez de fugir deles? Essa é a grande questão. Esses relatos nos mostram que as consequências das nossas escolhas vão além da vida material. Mas o céu e o inferno não é só sobre sofrimento. Ele também apresenta exemplos de espíritos que encontraram paz após a morte. Sim, a história da viúva Fulon, que continua a praticar a caridade no plano espiritual, é um exemplo lindo de como a bondade e o amor ao próximo transcendem a vida física. E o Céu e o Inferno também aborda a comunicação com os espíritos, mostrando que essa é uma realidade e que podemos receber mensagens de entes queridos. É reconfortante saber que a gente pode manter contato com quem amamos mesmo depois da morte. Mas o Kardec também nos alerta sobre os perigos do misticismo. Verdade. E a importância do discernimento ao lidar com o mundo espiritual. Sim, é fundamental estudar a doutrina espírita, desenvolver nosso senso crítico e não acreditar em tudo que ouvimos. Afinal, existem espíritos menos evoluídos que podem se aproveitar da gente. Então a gente precisa se proteger, né? Mas como fazer isso? A prece, o estudo e a prática do bem são as nossas melhores armas contra as influências negativas. E o céu e o inferno nos deixam com a mensagem de esperança. A morte não é o fim, mas um recomeço. Uma nova etapa na nossa jornada evolutiva. É como se a gente estivesse apenas mudando de endereço, mas a vida continua, com novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Exatamente. E a felicidade eterna, o verdadeiro céu, se conquista através da reforma íntima, da prática do bem e da busca pela elevação moral. E assim, chegamos ao final do nosso mergulho profundo em O Céu e o Inferno, do Allan Kardec. Uma obra que nos convida à reflexão, ao autoconhecimento e à busca por uma vida mais justa e fraterna. Esperamos que essa jornada tenha despertado em você a vontade de conhecer mais sobre a doutrina espírita e de buscar a reforma íntima para alcançar a verdadeira felicidade. E para quem quiser se aprofundar ainda mais, o link para adquirir O Céu e o Inferno está no primeiro comentário fixado. Até a próxima na Odisseia Textual.